Os juízes costumam deferir ou indeferir uma liminar quando presente alguns requisitos, que é a verossimilhança nas alegações, que é a gente vai, os fatos, eles vão ser se amarrando com as provas, e isso chama a semelhança entre o que você fala e o que você tem de prova. Em segundo lugar, eles chamam o perigo da demora, né? Que é o perigo de demora, que é o seguinte: se eu não considero essa liminar, qual é o perigo que tem? Para vocês, a lógica é tranquila, porque a demora de um processo não é pequeno e você não pode ficar sem estar coberto. Então, liminar é nesse sentido. E o terceiro chama-se fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito. Nesse daí, a juíza deu porque ela entendeu que havia a possibilidade de direito de vocês. Mas como é que essa possibilidade de direito? Ela se baseia mais, primeiramente, na lei. A primeira coisa, ela vai falar assim: opa, a lei diz que vocês têm direito. Então, aqui eu já tenho a fumaça do bom direito. Ou numa interpretação do caso baseado nas decisões. Isso chama-se fumaça do bom direito. O juiz de primeiro grau falou assim: não, está preenchido os requisitos. Eu entendo que realmente eles teriam direito, que é muito tempo que eles estão com esse seguro, com essa seguradora. E os outros dois é tranquilo, que o perigo da demora estava presente e a semelhança nas alegações também. Recebemos, ganhamos essa liminar. Quando subiu para o tribunal, o relator pegou e olhou. Ó, perigo em mora está aqui. Beleza, está aqui, né? Perigo em mora, então perigo da demora está aqui. A verossimilhança nas alegações está aqui, estão aqui presentes, né? Estão presentes. E aí ele disse assim: mas a probabilidade de direito não está, a princípio, presente. Por que não está presente? Porque a nossa tese, que a gente vem sustentando desde o início, é o seguinte: legalmente a empresa poderia encerrar o contrato? Sim. A lei e as normas vigentes de seguro permite. Por quê? Porque o contrato de vocês, em que pese renovar ou não, ele é anual, ele é renovado ano a ano. Então, se você disser a lei diz ao contrário, não. A lei favorece a eles. Aí, nesse detalhe, o relator disse: não, a empresa pode sim rescindir o contrato. A lei permite. Inclusive, a norma da agência, da Suprema, essas coisas todas permite que isso ocorra. Tudo na lei, não tem problema nenhum. Mas aí, assim, qual é a nossa tese? Aí a nossa Você tá falando da tese. SUSEP? Isso. A nossa tese, ela diz o seguinte: tudo bem que a lei permita que eles rescindam. Tudo bem que o contrato é anual. Ah. A lei permite, a lei diz, a renovação é anual. Se a seguradora quiser renovar ou não renovar, ela não tem que dar explicações. Não precisa fundamentar a decisão. Então, assim, mas então nós estamos brigando por algo que vão perder. Não. Aí tem um detalhe. Quando você tem um contrato por uma vigência demasiadamente extensa e que, naquele período, uma das partes se beneficiou muito dessa relação, que é o quê? Sempre recebeu os valores devidamente, nunca aumentou o capital do sinistro. Não, o sinistro de vocês, o capital é o mesmo desde o início. O que aumentou foram apenas as prestações. Aí eu digo, baseado na jurisprudência e numa tese de que na relação entre duas partes tem que ter a boa-fé, eu digo o seguinte: quem se beneficiou até agora do seguro? Só a empresa, pagando um sinistro aqui outro lá. E nesse momento, desproporcionalmente, quem vai ter o maior prejuízo são os segurados. Porque agora é o momento que, muito provavelmente, vocês vão ter uma quantidade muito maior de sinistro, porque é a coisa natural da vida.
o envelhecimento das pessoas. Então, o risco ele vai aumentando. Tanto que, quando você vai fazer um seguro, dependendo da sua idade, o valor é ínfimo, né? Por quê? Porque o risco de morte, ele tem um cálculo todo e leva em consideração, inclusive, a questão de faixa etária. Principalmente a questão de faixa etária. Então, o que acontece? A nossa tese, ela é uma tese legal? Não. Ela é uma tese o quê? É uma tese baseada nos princípios do direito civil, no Código de Defesa do Consumidor e principalmente na proporcionalidade e nas decisões que os tribunais vêm tomando, inclusive é uma espécie de súmula, mas é um enunciado do Conselho Nacional de Justiça, que diz o seguinte: olha, você não pode renovar por uma quantidade muito grande de período e depois, no momento em que o risco é maior para uma das partes, você dizer, agora eu não quero mais não. Para mim agora acabou, não tem interesse. Então a nossa tese, ela não é baseada na lei, não é baseada na lei. A nossa tese é baseada na jurisprudência, na boa-fé, nos princípios do direito civil, principalmente que se aplica aos contratos, na proporcionalidade, na equidade de contraprestação entre o contratado e o contratante, que você tem que, vocês, com contraprestação, vocês pagam, e no final, caso quando ocorra um sinistro, vocês recebem. Essa é a prestação da empresa, que é pagar, ela só recebe por enquanto. E vocês têm que pagar todo mês. Então, é baseado nisso. É baseado no que vem acontecendo na justiça, quando eles vão fazer uma interpretação do contrato e da circunstância do contrato. Então, é baseado nisso. Aí vamos já direto ao ponto. Qual é a chance de ganhar e perder? 50%. Posso perder, posso ganhar. Por quê? Porque eu não tenho a lei a meu favor. A seguradora tem a lei, porque o contrato é anual. Ok. E o que você tem a seu favor? O que eu acabei de dizer. Então, como é que é decidido? Numa interpretação do juiz em relação, considerando o todo, principalmente o período extenso de contrato que veio se prorrogando automaticamente, né? Vinha se prorrogando automaticamente, e vocês se submetendo aos reajustes sem sequer ter o reajuste de capital. Então, a gente explica na peça que foram 28 anos de relação, agora vai para 29, em que todo o tempo vocês cumpriram com a obrigação de vocês e que sequer houve aumento de capital. Essa é a nossa tese. Então é 50-50. Posso perder, posso ganhar. Ah, e você vai me dizer, e a jurisprudência? Vamos lá. Com relação à jurisprudência, quando se trata de contratos individuais, você encontra muito mais jurisprudência, mais decisões favoráveis. Por quê? Porque você tem o vínculo de uma pessoa só com a empresa. Então fica ali, ó, aqui o direito da empresa e aqui o direito do indivíduo. O Código Civil coloca entre o contratante como hipossuficiente e a empresa como hipersuficiente. Ah, e quando é que envolve uma associação? A associação é como ela tem uma quantidade muito grande e o sinistro varia e aquela coisa toda, a jurisprudência é menor porque esse tipo de contrato as empresas quase não mais estão fazendo. Mais empresas do que associações. Por quê? Porque para a seguradora, realmente, tipo, as associações é mais complicado de lidar, porque ela vem como terceiro interveniente, que é a BAP, e ela passa as condições para os associados. Quando você tem uma quantidade maior, então é difícil. Geralmente, você não encontra muito jurisprudência, mas a gente encontrou. Em São Paulo, a gente encontrou a Schumma, de associação. A gente encontrou mais de individual. Encontramos em Minas, que foram juntados processos aqui, Rio Grande do Sul, umas 4 ou 5 que são de associações. Então, a nossa tese é essa. Qual é a garantia? Não posso dar garantia, como eu sempre disse. Por quê? Porque vocês já tinham perdido. Efetivamente, no dia 1º de maio, vocês já não tinham contrato. Acabou, vocês não tinham contrato. Tinha algum direito? Não. Não.
Então, acabou, o contrato foi rompido e eles avisaram 60 dias de antecedência, como a lei obriga que seja feito, acabou. Então, a única possibilidade que existe é uma ação judicial para dizer assim, não, peraí, em que pese a lei permite que se faça, mas ela precisa também observar um monte de coisas. Quanto tempo de contrato? Porque o contrato, quando ele vai passando do tempo, principalmente o contrato individual com seguro, a jurisprudência entende que ele se perpetuou, ele se torna por tempo indeterminado. O contrato de vocês é por tempo determinado e em razão disso, nós estamos buscando que ele seja por tempo indeterminado. Se algum segurado disser, eu não quero mais, tudo bem, mas o nosso objetivo é dizer assim, volte a vigorar o contrato, desde a data de 1º de maio, certo? E a partir de então, se torna por tempo indefinitivo. Se a gente ganhar, acabou. Vocês nunca mais vão ter o risco de que a empresa chegue daqui a 5, 10 anos e diga assim, não, eu não quero. Por quê? Porque a gente vai usar justamente a decisão e, com isso, inclusive, buscar dano moral para cada... Na verdade, a gente vai ter que individualizar, porque a BAP não sofre dano moral. Quem sofre dano moral é um direito personalíssimo, então quem sofre são os indivíduos. Porque tem gente mesmo que apesar de romper ou coisa assim, ele diz assim: não, me senti ofendido, não quero entrar na justiça, você não tem obrigação. Aí a BAP vai dizer: não, você vai entrar porque nós queremos, não. Direito não permite representação quando se trata de direito personalíssimo. E o dano moral, ele é um direito personalíssimo. Só tem dano moral a pessoa que sofre. Tudo bem. Certo? E agora, como é que nós estamos? Ok, subiu. O relator já tinha votado pela cassação da liminar, disse: não, aqui não está presente a parte do bom direito. Por quê? Porque é interpretativo. Aí agora eles decidiram, que eu passei até o acordo, dizendo: não. Os outros dois desembargadores acompanharam o voto. Falou assim: não, essa liminar tem que ser cassada. Ok? Então, por quê? Porque existe fragilidade com relação à parte do direito, em razão de tudo que eu falei. Então, foi cassada. Como é que volta o processo agora? Bom, o agravo ainda tem parte de recurso, mas não adianta a gente entrar com recurso, porque seria ou recurso especial no STJ ou recurso extraordinário, quando tiver ofensa a um preceito legal. Não tem ofensa a preceito legal. É um direito que a gente está buscando, mas não está especificamente na lei. E qual seria o outro, então? Especial no STJ? Sim, mas aí eu lhe digo, qual foi a fronte de lei? Para a gente dizer assim, olha, essa decisão aqui é contrária à lei. Não, não é. Então, o que, que a gente entende que seja melhor agora? O processo volta para o 1º grau, o juiz vai perguntar se tem provas a produzir, mais algumas provas a produzir, e vai dar uma sentença. A sentença pode ser favorável ou desfavorável? Pode. Já disse que pode ser desfavorável ou desfavorável. É 50%. A priori, o juiz se mostrou favorável, porque ele entendeu da decisão. Mas ele pode mudar a decisão na sentença? Pode. Pode, porque ele tem que fundamentar mais. Na decisão que ele deu, ele fundamentou pouco. Ele disse: tem risco aqui do direito, pegou e deu uma decisão. A decisão é bem pequena e bem simples. Às vezes é bom, às vezes é ruim, Por quê? Porque você não fundamenta. E quando você não fundamenta, você não vai esperar que o relator, desembargador, vá sentar e olhar tudo. Não, ele olha, está presente isso aqui, não tem dúvida nisso aqui. Na dúvida, ele não consegue eliminar. Certo? E depois, se a gente perder na sentença, o que a gente faz? Apela para o tribunal. E se a gente perder e ganhar, provavelmente a seguradora vai apelar no tribunal. A apelação tem possibilidade de mudança? No mesmo jeito da sentença. Tanto 50% para cada. Tanto para reformar, quanto para manter. Então, assim, existe uma garantia absoluta? Não. Não, e isso foi deixado claro desde o início. A nossa tese é baseada na boa-fé, nos princípios contratuais, na razoabilidade, na equidade, no Código de Defesa do Consumidor, que coloca vocês em desvantagem, e nas vantagens absurdas que eles levaram no período desse tempo todo recebendo e mantendo um capital que não teve sequer reajuste. O capital é 55 mil, é o mesmo que vocês contrataram. É uma coisa fora do comum. Mas é assim.
Talvez pudesse brigar lá atrás, uns 10, 12 anos atrás, quando ainda ela estava renomando automático. Sim, que era aquela questão que eu falava da revisional. Quando você consegue fazer uma revisional num período desse, você tem muito mais. Quando o contrato está vigente, e quando a gente entra com o revisional, inclusive para baixar o valor da parcela e aumentar o valor do capital, você está jogando em melhores condições. Porque você tem algumas cartas para jogar. Agora, nós começamos atrás. Por quê? Porque legalmente ela rompeu o contrato e agora a gente está dizendo assim, não, vamos brigar para restituir o contrato. Então, essa é o que se tem nesse momento. Uma pergunta. Quando você fala 50-50, até para esclarecer o pessoal, eu estou entendendo assim. Em maio era zero. Com a ação e com as entradas sucessivas, pode chegar a 50%. Pronto, vamos lá. Eu fiz até esse comentário no processo. Em maio, rompeu o contrato, vocês não tinham nada. Não havia possibilidade. Se vocês não fossem brigar, acabou ali, não tem para onde correr. Por quê? Porque vocês foram notificados, né, 60 dias antes, porque a gente deu entrada na ação antes de. A nossa liminar saiu justamente antes da rescisão contratual. Mas, em maio, acabou o direito de vocês. Literalmente acabou. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos brigando, né, para tentar dizer, não, tudo bem, vocês vão ter o contrato, mas não é assim. Então, vamos tentar votar que eles volte tem que regredir a maio, né? Porque a liminar foi cassada, mas que ele vai continuar vigendo. Mas em maio vocês não tinham mais nada. O direito de vocês acabou. Entendeu? Então agora, por que 50%? Porque, como eu lhe disse, nós temos 50% de chance, porque a parte do que a gente levanta, ou o todo, é da interpretação a toda a condição do contrato. O contrato não pode ser analisado de forma objetiva. Dizer assim, olha, tinha um contrato por prazo determinado, o contrato foi rompido, eles tinham direito. Tá, beleza. Não, não é. O que a gente diz? Olha, juiz, você tem que considerar 28 anos de relação, os reajustes anuais que houve nesse período, todo ano havia reajuste no prêmio. O que é o prêmio? Pagamento da parcela. Não houve um reajuste sequer com relação ao capital. Quem tivesse, foi lá em 2002, acho que foi, se não estou enganado, tivesse ocorrido o sinistro lá, estava em vantagem. Pelo amor de Deus, entenda essa vantagem de forma, né? Eu estou dizendo. Por quê? Porque lá você ganhava 55 mil. 28 anos depois, quando ocorreu o sinistro, vocês vão ganhar os mesmos 55 mil. É desproporcional. O contrato é desproporcional. Então, tudo isso é mostrado para dizer o seguinte: tá, tudo bem, hoje o risco inverteu. Mas e nesse tempo todo de 28 anos, quem sempre se beneficiou? Os segurados ou a seguradora? A seguradora. Ah, mas agora aumentou o risco? É o risco do negócio. No direito comercial, direito de defesa, o risco não pode ser passado para o consumidor. O risco do negócio tem que ser da empresa. Até porque a gente mostrou, inclusive nos cálculos que a gente fez, que a empresa não está tendo prejuízo. Nenhum. Sabe por quê? A parcela de vocês é quase 50 mil. Quando junta a parcela de todos os associados, me corrija aí, Elisângela, quanto é o valor da fatura? 49. Hoje está em torno de 48, 46. 48, certo? Vocês pagam 48 mil. Qual é o valor do sinistro se morrer, se vier alguém a ocorrer? 55 mil. Então, como é que você pode dizer que está tendo prejuízo? Porque teria que ter no mês 2 sinistros por mês. Sem considerar o que vocês vieram pagando em 28 anos, que isso aí é só lucro. É lucro
praticamente líquido. Vieram correndo sinistro, lógico, né? Mas, tipo, então, assim, a empresa hoje efetivamente, a BAP, ela paga o valor de um sinistro por mês. O Alberto está com a mão levantada para fazer uma pergunta. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. No meu conhecimento, ao longo do tempo, essas renovações foram automáticas. E eu queria saber qual é a diferença. Nós temos uma apólice de seguro, né? Ou temos um contrato? Porque esse termo contrato com renovação anual, eu estou ouvindo assim ele com uma novidade. Para mim, era uma apólice que as partes faziam cada uma a sua obrigação, né? A BAP, no caso, pagava a fatura e a seguradora indenizava no caso de sinistro. Agora, eu estou ouvindo que é um contrato com renovação anual, ou seja, qualquer ano pode parar e a brincadeira acabou. Eu não estou entendendo não era a minha visão dessa parceria. O senhor pode esclarecer para mim a diferença? Por que não é uma apólice de seguro como sempre foi tratada? Porque é o seguinte, em que pese aquele nome daquele panfleto que vocês recebem com os dados da apólice, a apólice é um contrato. A apólice é um contrato. Quando eu vou me referir com a empresa, o que vocês fizeram com a seguradora chama-se contrato. A apólice é um resumo das condições do contrato. Tanto que os termos gerais do contrato de apólice não estão na apólice de vocês. A maioria está no site da empresa. Quando vocês vão ler a apólice, vocês assim, as condições gerais do contrato estão no site. O contrato e a apólice, em que pese tem o nome de apólice, é um contrato. É um contrato que eu faço, porque os contratos podem ser verbais, escritos, expressos, né? Contrato é um monte. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu fui ali. Pronto. Quando você compra um objeto, quando você compra uma acarajé, quando eu compro acarajé, é um contrato? É um contrato. Por quê? Porque eu estou dando uma contraprestação do que eu vou receber de prestação. Eu pago por aquele objeto. E ele me entrega o acarajé. Chega lá e fala assim: me dá um acarajé. Aí aqui tem aquela coisa. Como é que você quer seu acarajé? Olha, já começa os termos do contrato. Ó. O meu acarajé eu quero com pimenta, vatapá e camarão. Ah, você não quer que coloque caruru e salada? Não. Aí já são os termos do contrato. É um contrato? É um contrato verbal. Tanto que, se acaso eu comer e tiver com algum problema, ou por causa do cuidado, eu posso processar a dona do acarajé e dizer assim: não, você me vendeu um produto contaminado. Isso é uma relação jurídica? É um contrato? É. Simplificado. A pólice, ela inicialmente é um contrato, porque ela tem cláusulas, tem tudo, e ela é emitida uma pólice. A pólice é aquele que a gente chama, são as condições resumidas do contrato. Mas, de todo jeito, é um contrato. É que nós estamos falando de coisas diferentes. O contrato de quando você compra um material, no caso aí, o seu exemplo do acarajé, você está comprando um material, um equipamento, uma peça, qualquer coisa. É uma coisa distinta. Comprou, está lá, tudo certo. Pode ter uma frequência de fornecimento mensal, acordada, enfim, da maneira que for. Nós estamos falando de um assunto completamente diferente. Nós estamos falando de um seguro, de um sinistro, que ninguém tem controle sobre ele, né? E que, do jeito que está sendo colocado, eu estou vendo assim, não existe segurança nenhuma em se fazer um seguro. Por quê? A qualquer momento, o seguro acaba e acabou. E fim de papo. É isso? Porque o contrato é anual. Pronto, vamos mudar do seguro de vida para o de carro. O seu contrato de carro é de quanto tempo? Eu queria saber, então, uma outra coisa. Nós estamos falando de 28 anos de relação contratual. Por que só agora, mais recentemente, passou-se a fazer essa renovação anual e antes ela era automática? Não, olha só, eu vou voltar para explicar, porque talvez você não pegou o início da fala. É o seguinte: todo contrato, não, desde o início. Eu peguei sim. Pronto, todo ano.
vocês aí da BAP, eu tenho até aqui, vocês receberam um comunicado dizendo o seguinte: em maio, nós vamos ter um reajuste de X%, certo? E nesse contrato da pólice de seguro de vocês, lá está uma cláusula que ele diz o seguinte: se eu quiser romper o contrato, eu tenho, se eu sou a seguradora, eu tenho 60 dias para dizer, a partir de, que foi o que ocorreu de vocês, a partir de 1º de maio, eu não vou querer renovar o contrato de vocês. Ela tinha que fazer o comunicado por escrito, ok, tá lá. E vocês, se vocês quiserem romper, tem duas formas. Se vocês deixarem de pagar uma parcela, romper o contrato. Porque está na condição que vocês têm que manter as parcelas adimplentes. Certo? Então, assim, o contrato de vocês era todo ano, ele era assim, vocês recebiam uma carta. O fato de vocês não responderem ou anuir, eu não sei se vocês anuíam, vocês tinham que mandar um comunicado, estamos de acordo? Elisângela, você lembra? Porque se vocês não comunicar, ela está dizendo o seguinte: eu estou te informando o reajuste que vai ter. A minha omissão ou a minha inércia está dizendo o seguinte: não, pode renovar com esse aqui. Então, todo ano havia um reajuste. E todo ano vocês eram comunicados. Todo ano vocês eram comunicados. Vocês diziam, vocês não manifestavam o contrário. Ela dizia, então pronto, prorrogou. Por quê? E está lá, nós temos todas aqui, todo ano vocês recebiam. Porque se vocês dissessem, não concordo, uns anos atrás, vocês brigaram e eles conseguiram baixar alguma coisinha. Certo? Estão de acordo? Estão de acordo. Então vai ser esse aqui. Aí mandava. Então ficou nessas condições, ok? Ok. Todo ano renovava. A gente recebe um telegrama, mais ou menos em fevereiro. Esse telegrama ele tem um prazo para ser respondido e dado de acordo. Exatamente. Então, todo ano vocês renovavam. Todo ano é renovado. É a mesma coisa do seguro de carro. Você recebe a ligação do seu corretor e fala assim: olha, seu seguro ficou assim. Tá de boa? Não, altere isso aqui, baixa aqui um pouco, tal. Mas todo ano você renova. Mais alguma coisa, Alberto? Alô? Não, eu continuo achando que nós estamos falando de coisas diferentes. Seguro de vida, a SUSEP a tratativa diante da SUSEP é essa mesmo? Ou houve alguma alteração em relação a quando foi feito esse contrato lá atrás? Perdemos alguma garantia ao longo do tempo? Porque foi uma situação assim totalmente fora do contexto da expectativa de todo mundo, né? Mas é o que eu estou lhe dizendo. O contrato, desde o início, ele é anual. Todo ano é anual. Tá, o contrato okay. de seguro é anual. Em relação à SUSEP, a seguradora está com a razão, está dentro da lei, está tudo certo. Legalmente, nós não temos direito nenhum, é isso? A minha fala iniciou com isso. Legalmente, então, a empresa não está cometendo nenhum ato ilícito. Nenhum do ato ilícito. A nossa briga, então, mas você vai contrário à lei? Não, eu não estou indo contrário à lei. Eu estou indo em relação aos princípios que regem a questão de contrato, além do que está escrito. Porque, apesar de um contrato, quando eu faço contrato com outra pessoa, eu estou no mesmo grau com uma pessoa, duas pessoas civis, eles estão no mesmo patamar. Eu faço contrato. Você quer vender seu carro? Quer? Então tá, vamos fazer um contrato aqui. Mas olha só, eu só posso te entregar dia 30, não sei o que lá. Você vai ajustando, vocês estão no mesmo patamar. Isso, o contrato de venda, esses contratos comuns, eles são baseados no direito civil. Você não aplica Código Consumidor se você vai comprar um carro de alguém que é civil, uma pessoa normal. Se você comprar na concessionária, aí sim. Aí por isso que tem as garantias, né? As garantias legais, as garantias contratuais. Aí é diferente. Porque a empresa, quando você está comprando de uma outra pessoa igual, a finalidade ela não está vendendo para obter lucro, ela está vendendo porque ela quer se desfazer de um bem e você quer adquirir um bem. Uma concessionária, ela está em outro patamar, porque aplica o seu direito do consumidor. Por quê? Porque ela está ali só para negociar. Ela não utilizou aquele carro, ela quer vender o carro. Ela usa aquilo aí como ferramenta de ganhar dinheiro.
A pessoa física, ela não usa aquilo ali para ganhar dinheiro, não. Ela usa, vai receber dinheiro, vai, mas ela não negocia carro, a não ser as revendas de carro usado, que também dão garantia de 90 dias, tem aquela coisa toda. Então, legalmente, como eu disse, a empresa não cometeu nenhum ilícito, nenhum. Nem contra normas da SUSEP, nem contra a lei, nada. Não cometeu nenhum ato. Todavia, então você está se baseando no quê, Arsênio? Então nós perdemos, não. Não, por quê? Porque a gente se baseia no princípio da boa-fé. Quando você tem uma relação de 28 anos com a mesma empresa, que vocês não mudaram nem de empresa, vocês podiam nesse período mudar. Inclusive, olha, eu não vou mais contratar com a Brasil Sério, vou contratar com a Porto Seguro. A Porto Seguro ia dar condições distintas por causa das condições que vocês tinham. Porque naquela época, 28 anos atrás, era muito lucrativo para ela. Hoje, ela ainda ganha dinheiro com vocês. Porém, não ganha na mesma proporção porque o risco aumentou. A associação, as pessoas que são desse contrato são idosos, a maioria, porque é uma associação de aposentados. O risco aumentou. Então, por que você está brigando? Estou brigando o seguinte, esse contrato, por ele ter se renovado por 28 anos, e sempre vocês se submeteram aos aumentos que ela fez, e não houve aumento de capital, porque o mesmo capital, desde que vocês contrataram, é 55 mil, e não houve aumento, vocês se submeteram a tudo há 28 anos. Então, eu estou dizendo o seguinte, agora vamos aplicar boa-fé contratual. Porque agora o risco aumentou e ele é desproporcional com relação, ou nem é tão desproporcional, mas o risco aumentou mais em desfavor da seguradora, você quer romper? Não. Então não é justo. Então, são as questões de jurisprudência e dos princípios que norteiam essa relação, que a gente está dizendo o seguinte, peraí, agora já você não pode fazer isso com a gente. Porque você criou, como agora o senhor mesmo está dizendo, eu achei. É justamente essa é um dos enfoques. O associado diz assim, eu achei que era automático. Por quê? Porque ela criou nessa pessoa a visão que você tem desse contrato é que ele tem por prazo indeterminado. Então, é justamente isso que a gente está levando, dizendo o seguinte, a renovação foi de tão extensa, de tão período que foi se renovando, que ela cria na pessoa que ele contrata a ilusão, mas a gente não chama de ilusão, mas para ela o enfoque é de que seja um contrato por tempo indeterminado. É justamente isso. O consumidor, quando você coloca algo para o consumidor, e aquilo dali a gente chama a imagem, né, o que leva a gente a contratar. É justamente o que a gente percebe que aquilo pode lhe dar, o serviço que eles podem lhe dizer. Eles, de tanto renovar, criou na visão de vocês que era um contrato por tempo indeterminado, porque são 28 anos de uma relação contratual. E a gente diz, isso leva a crer que tem que ser mantido nesse caso em razão desse extenso lapso temporal de contrato. É essa, justamente, e o juiz tem dado, a gente juntou jurisprudência. Ah, mas tem outra turma que tem diferente? Tem. Mas, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça emitiu um enunciado dizendo justamente isso. Que quando você cria no consumidor a visão de que aquilo dali é algo que é um contrato vitalício, você agora não pode abruptamente romper, porque não se trata de um contrato de 2, 3 anos. Que aí vocês se beneficiaram dizendo assim, não, agora eu não quero mais. Não. Vocês sempre só tiveram o seguinte, vamos cumprir. É contrato de adesão? Chama contrato de adesão. Vocês não negociaram cláusulas. Vocês não negociaram nada. Simplesmente a única coisa que vocês recebiam é o seguinte, o ano que vem vai aumentar daqui, em maio o reajuste vai ser 10%. Você quer ou não quer? Aí você tinha que dizer, sim, queremos. É isso. Então, essa é a questão de um período muito extenso de uma relação contratual, em que uma das partes se beneficiou muito nesse período, com um risco muito pequeno, e que agora, em razão do aumento do risco,
ela vai dizer assim, não, o meu contrato agora está desproporcional. Ok, mas você devia ter dito isso também lá atrás. É isso que a gente está fazendo, Alberto. Doutor Arsênio. Doutor Arsênio, quando a gente fala de o risco aumentou, né? A gente, na verdade, é o seguinte, não é um contrato que está sendo iniciado agora, anualmente, que tem um risco mais alto. Mas cada um dos participantes fez uma capitalização durante 28 anos, com certeza maior do que o prêmio que vem a ser pago no caso de um sinistro. Né? A gente juntou os cálculos de tudo isso. Eu acho que nós estamos, eu sei, não é, nós estamos interpretando, né, e comparando um fornecimento de um produto com um serviço que é um serviço de seguro que não é nem um serviço típico, né, de prestação de serviço, mas é um seguro. Então, acho que, não sei, acho que essa legislação aí, ela não está protegendo, tem uma lacuna aí, né? Não, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tudo isso que você considerou aí, a gente leva em consideração, inclusive, utilizando para a peça, né? Porque não se trata apenas. Primeiro, eu vou. Talvez a questão do acarajé foi para entender do contrato. A relação de seguro de vida, ela tem uma relação bem distinta e que se assemelha ao plano de saúde. Tanto que, numa ação individual que eu tenho aqui, uma das que eu tenho aqui, individual, eu entrei com uma revisão de contrato. Por quê? Porque é o seguinte, a minha cliente, ela tem seguro desde 95. Desde 95. O ano passado, 2 anos atrás, ela teve um reajuste de 53% na parcela. Em pouco período, ela chegou assim, em 2020 ela pagava bem baratinho, depois de 2020 ela passou de quase 600 reais para 600 reais, logo em seguida para 900, logo em seguida passou para 1.250 e logo em seguida passou para 2.500. Em termos de 6 anos, ela passou de 400 e pouco para 2.500. A gente entrou com uma revisão de contrato contra a Brasil segue. Por quê? Aí eles aplicam a mesma jurisprudência do plano de saúde, que é o quê? Quando uma pessoa tiver completado 60 anos e ela já tiver mais de 10 anos, por isso que eles consideram como é importante a questão do período. O contrato anual certo? Todo ano você recebe as correções. Mas aí eu chego e digo o seguinte, quando ela completou 60 anos, lá em 2010, ela já tinha mais de 10 anos, na verdade ela tinha 15 anos de relação. Essa está na lei que pode aumentar por faixa etária e por correção Neller ou IGPM, está na lei. Está na pólice? Está na pólice. Está na lei, está na pólice e está no contrato. Está lá, bonitinho. Se você pega o contrato inicial, vai lá, todas as cláusulas estão lá. No ano, todo ano ela recebe, ela baixa a pólice, que é só o resumo. Aí o que aconteceu? Qual é a tese? É contrária à lei? Não. A gente está dizendo o seguinte: você tem que interpretar a lei agora de forma distinta. Por quê? Porque agora essa pessoa tem mais de 60 anos e, na mesma forma que é aplicado os planos de saúde, ela não pode sofrer mais reajuste por faixa etária, porque isso já foi implementado pelo STJ. Por quê? Porque quando ela completou 60, ela já tinha 10 anos de relação contratual. Então, agora vocês podem aumentar, que é justo, mas apenas pelo IGPM, não mais por faixa etária. Entendeu? Então, assim, apesar de ser um contrato anual, apesar de ter uma legislação específica, quando trata-se de saúde, seguro de vida, a interpretação, e quando somada a uma quantidade maior de anos de contratado, ela sofre uma interferência do judiciário para tornar o contrato mais equilibrado. Só isso. Eles não estão contrários, eles estão dizendo o seguinte: olha, se nós temos na boa-fé contratual, que é o que preza pela equidade, como é que agora essa pessoa
que está com 70 anos, recebe uma notícia que vai pagar 2.500, ela recebe 2.700 de INSS. Aí a gente faz a comparação do capital com o que ela pagou. O que ela pagou de prêmio, a gente fez, dava mais de 600% de aumento. Né? Não, 2.000 e poucos por cento de aumento. Quando a gente pegou o capital que ela receberia, os herdeiros iriam receber, aumentou, foi de 95%, 108%, algo assim, não estou muito lembrado. Essa desproporcionalidade que você tem num contrato de adesão, porque é um contrato de adesão, e que ele se prorroga por muito tempo, ele toma características de contrato por tempo indeterminado. Então, é a característica do todo que leva a você olhar para aquele contrato e dizer assim, peraí, isso aqui não é mais um contrato por tempo indeterminado. Tem 28 anos de relação, a empresa se beneficiou. Então, essa interpretação jurisprudencial que tem levado a esse tipo de rompimento pela seguradora como abusivo. Doutor Arsênio, apenas para... Eu não sei qual é o tempo que você tem. Nós temos algumas perguntas aqui que foram feitas. Bom, pode falar das perguntas e eu vou responder. Tudo bem. O Carlos ele perguntou o seguinte: se as ações individuais estão condicionadas à ação coletiva? Estão. Vou explicar por quê. Como é que eu vou pedir revisão de um contrato que não existe mais? Eu não tenho como pedir revisão do contrato. E se a gente perder, o que a gente faz? Entra com ações individuais. Para quê? Para justamente mostrar que vocês tiveram dano. Então, tudo bem. Você quer romper o contrato? Você tem direito de romper o contrato. Mas aí é a questão do direito personalíssimo. Porém, eu me sinto agredido no meu direito. Porque eu paguei 28 anos e agora que eu tenho 85 anos, a seguradora diz assim, acabou. Eu posso não ter direito material. Ela pode até entender que eu não tenho direito material, mas a gente tem o direito moral. Você pode brigar pelos dois? Posso. Porque proporcionalmente pode ser, olha, através dos cálculos aqui, pelo menos 30% a 40% do valor pago tem que ser devolvido. O juiz pode dar, novamente, 50% de cada. O dano moral também pode dar 50% de cada. Porque você cria na pessoa, como criou em Alberto, que eu concordo plenamente com o que ele está dizendo, a sensação de que o contrato era por tempo indeterminado. Então, quando você cria uma sensação no consumidor de algo e você se beneficia disso, você tem que responder. Então, só para confirmar, depende do resultado. Porque através do resultado a gente vai ver o que vai brigar. Como é que eu vou pedir uma revisionada de contrato para baixar o valor da parcela se não tem nem mais parcela? Tá bom. Uma outra pergunta ela está indo dentro dessa mesma ilusão do determinado do indeterminado. Um grande número de pessoas está enxergando uma apólice de seguro como uma capitalização. Isso não é verdade, porque o seguro é o seguro. Por que você faz o seguro? Porque você não sabe se você vai morrer na semana seguinte. Senão, você faria uma capitalização ao longo de 20 anos, mas você não garante que você vai viver 20 anos. Então, você opta pelo seguro. Eles estão confundidos com previdência privada. Por quê? Isso. Para previdência privada, você pode deixar o valor lá para alguém se beneficiar, os herdeiros, ou você lá na frente tirar esse valor. Ou antes mesmo de você se aposentar, falar assim, não, eu quero fazer a retirada de todo esse valor. São coisas distintas. Então, Seguro, eu volto a dizer, por mais que a gente não... A primeira coisa, ele é anual. É igual seguro de carro. É idêntico. Lógico que, pelo amor de Deus, o objeto é distinto. Mas se você olhar seguro de carro, ele paga seguro de vida para terceiros. Ele paga indenização moral, prejuízo. Ele está lá no seguro. A mesma coisa. Lógico, volto a dizer, só que há distinções, mas é seguro de vida. É seguro anual. Plano de saúde é diferente. Em que pese aplicar algumas questões. Por quê? Porque o plano de saúde, quem utiliza do plano de saúde é a própria pessoa que contrata. O seguro quem utiliza não é a própria pessoa. É o herdeiro ou o beneficiário. Ok, então essa questão da pessoa ficar
trocando figurinha com as outras pessoas que pode eventualmente receber alguma coisa do que ele pagou, isso é ilusão, né? É porque o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que há uma possibilidade de discussão de direitos, baseado não só no que está no contrato ou na lei, isso é uma expectativa de direito. Essa expectativa de direito você só vai ter ou não ter um resultado definitivo se você for para a lei. Aí o judiciário, que é o eleito para dirimir essas questões, ele vai dizer, olha, você tem ou não tem direito. Aí você vai, mas você já viu ganhar? Lógico que sim. Já viu perder? Lógico que sim. Por quê? Vamos lá. Só em Salvador, o juizado tem 19 varas de consumidor. Só em Salvador, 19. Cada um tem uma interpretação de cada situação. A maioria, lógico, acompanha as decisões que o tribunal tem dado. Porém, se tiver peculiaridades, ela analisa e fala assim, opa, aqui tem um detalhe. A mesma coisa que corte de energia, só para vocês entenderem. Se o cara for idoso, tiver um problema e o corte for indivíduo, o valor que ele recebe de ressarcimento por dano moral é maior do que uma pessoa nova. Mas você vai, sim, o dano é o mesmo, faltou luz, a mesma coisa, mesmo período de luz, o mesmo corte e tal. Mas aí tem o detalhe que não está na lei. E que estão tem legislação específica, mas não é clara, é de interpretar. Aí eu chego e disse, não, mas o idoso, ele tem prioridade. Ele tendo prioridade, ele sofre mais os abusos do que uma pessoa comum. Inclusive, por inúmeras questões. É assim que funciona. Então, a interpretação... Então, são 19 varas aqui. Em determinados juízes, literalmente, uma ação que eu dou entrada numa justiça idêntica à outra, que às vezes, vamos lá, acontece atrasos, despede de mala, não sei o quê, um monte de coisa, não vou. A gente viajou casal, mesma coisa. Pronto, a do meu sobrinho. Em São Paulo, a mesma, a copiei e colei, a mesma ação, indiferente. São Paulo indeferiu. Em São José do Rio Preto. Subiu, o juiz, não entendo que houve dano moral, não, foi mero aborrecimento, acabou, não ganhei nada. Meu sobrinho da entrada aqui, caiu numa vara que não adianta. O juiz, em que pese, ele é uma pessoa comum. Ele é um cidadão, ele é homem, é mulher, é igual a gente. E a gente tem tendências de ser mais tolerante com isso, com aquilo. Provavelmente ele já passou por aquela situação, ou o filho dele passou, ou a mãe. Então, assim, são coisas que ele vivenciou que vai aumentar a raiva com relação àquilo, e ele não vai ser completamente parcial. Ele vai dar uma decisão, não. Aqui tanto. Então, assim, e aí eu tenho mais 20 varas do consumidor comum. O juiz, no nosso caso, ele não vai julgar pela lei e nem pelas normas reguladoras. Ele vai julgar pelos fatos e pelos elementos que eu estou levando. Consequentemente, nesses 20, quando você trata só de interpretação, vai ver divergência. Um vai fazer de um jeito do outro. Vai ter juiz que é objetivo, que aplica só a lei. Seco, ele diz assim, não, podia rescindir? Podia. Está aqui, está na lei. Então, está na lei. Ok. O prazo que ele tinha era 60 dias para notificar? Está aqui. Preencher os requisitos, está no contrato para romper? Tá. Contrato anual? Pronto. Ele não leva. E ele não analisou as questões relevantes. Ele diz, não, para mim, objetivamente, isso aqui não tem direito. Aí vai outro juiz que tem, inclusive, uma mãe aposentada que tem uma associação. Ele fala assim, cara, e aí ela bota em que pese a lei, a norma, tal. Porém, é sempre assim, considerando o período contratual, tal, defiro.
Chega lá, pronto. Agora vamos para o tribunal. Aqui o tribunal tem um relator, 2 juízes para julgar, ou 5. Os caras podem acompanhar o relator para não ter trabalho e dizer dou provimento ou nego provimento. Como eu disse, a nossa questão é uma questão de levar várias considerações, inclusive as quais o Alberto citou, de entender o contrato de outra forma, porque levou a entender, e é isso que eles consideram, de que tem que ser definido. Essa é a questão. Só que eu volto a dizer, como eu já disse para a diretoria, em maio desse ano, vocês não tinham mais contrato. Se vocês não se mobilizassem para brigar, aí a chance era 0. Vocês não iam ganhar? Então nós vamos aguardar essa definição para poder entrar com as individuais, porque o pessoal que, inclusive, pagou lá o perito tal, para te alimentar com as informações, eles estão preocupados se perderam o dinheiro ou não. Por enquanto tá na gaveta, né? Está esperando. Sim, porque a gente só vai poder tomar uma decisão posterior de acordo com o que for acontecer nesse processo principal. Prescreve o direito? Não. Não, porque aí ele vai se tornar por contrato por tempo indeterminado. Tá ok. Deixa eu... Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? É só abrir o microfone, se identificar e fazer. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. É que eu estou no trânsito aqui. Quem está falando? Meu nome é Eliana. Helena? Isso. A minha mãe, que é segurada, né? Há pouco tempo se falou de um possível acordo. Eu acabei entrando uns minutinhos depois. Essa possibilidade acontece ainda? Você pode explicar um pouquinho o que seria aquele acordo que foi comentado? Posso sim. Vamos lá. Surpreendentemente, por que você está dizendo que é surpreendente? Geralmente, principalmente, nas ações coletivas, eles não têm interesse nenhum de acordar. Por que eles não têm interesse? Porque a jurisprudência ela é muito mais precária com relação a isso, porque você não encontra muitas ações coletivas. Então, eles não fazem. Eles não fazem isso nas ações individuais. Raramente que eles fazem. Raramente. Esse processo mesmo dessa minha cliente, eles não fazem. E ela tudo dela tende a dar procedência. O dela está muito claro que vai dar procedência. Porque tem muita decisão daqui no mesmo sentido. E quase de todas as câmaras cíveis de Salvador. Então, a probabilidade é grande. Com relação a de vocês, eu fiquei até surpreendido na época que eu recebi o telefonema do advogado dizendo a gente está a fim de fazer um acordo. Eles propuseram um acordo e eu enviei o acordo. Por quê? Porque os cálculos com relação aos reajustes e principalmente cabe a vocês decidir se quer ou não acordo. Né? Porque eu não posso avalizar um acordo sem que antes o meu cliente diga, mesmo se for a associação, empresa ou particular, eu não posso fazer, porque se depois chegar e disser assim, eu não fui consultado, doutor, eu não autorizo o acordo. Aí o que eu vou dizer? Não, era o melhor que tinha, o risco, tá, mas não era o que eu quero. Olha, você vai olhando... Não, só para terminar, o que acontece? Então, assim, o acordo foi passado para vocês analisarem tudo. Aí você me pergunta, existe alguma vantagem de fazer acordo, mesmo que a gente tenha um prejuízo maior? Tem uma vantagem que, para mim, é muito boa. Qual é? Não há risco. Acordo não tem problema depois de você ter uma sentença improcedente. O acordo, ele diz, pelo próprio nome, a gente está acordando as condições. Se a empresa se a seguradora vir a romper, aí a gente tem muito mais vantagem. Porque vai dizer, olha, você rompeu um acordo que você mesmo propôs para a gente fazer. Agora, lógico, se ele é completamente desproporcional, não tem vantagem, não leva a... Vocês que têm que avaliar, não sou eu. Aí já diminui o risco, porém, as questões dos termos do acordo eu não posso
determinar. Olhando aquela proposta de acordo, ele estava esquisito pelo seguinte: para mim foi uma casca de banana que eles jogaram na nossa frente. Primeiro, o advogado diz que para não usar aquilo em momento nenhum, aquilo tinha que ficar em portas fechadas. Significa que não pode ser colocado nos autos. Eles propõem um acordo onde já tem um aumento, não tem aumento de capital, e o que deu a entender que ele seria por um ano, quer dizer, vai chegar um ano depois, eles vão fazer a mesma coisa. Então, é uma casca de banana. A minha visão disso daí foi, eles fizeram uma proposta de acordo para esvaziar, e aí as pessoas vão aceitar, porque é um acordo, tem mais um ano, depois de um ano vai acontecer tudo a mesma coisa, vai voltar tudo para trás. Essa ação que está sendo proposta pelo doutor Arsênio, eu estou vendo diferente do que ele está colocando, porque quando ele fala 50-50, as pessoas têm a mania de pensar no 50 perdido. Eu estou enxergando diferente. Em maio estava tudo perdido, era 100% perdido. Hora que nós entramos com a ação, nós temos chance de sair do 0 e chegar em 50. Se não chegar, paciência. Mas brigamos pelo direito das pessoas, né? Gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso, Pronto. né? Se eu interpretei direito. Pronto. Só responder aqui, perdão, é porque tinha um cliente aqui. Vamos lá. Show. Bom, o acordo, em que pese ele ser uma garantia, ele tem que ser analisado, porque às vezes a garantia não seja benéfica, né? Ou seja, continue sendo extremamente desvantajoso e desproporcional, né? Então, assim, é necessário efetivamente levar em consideração a possibilidade, porém, você não vai fazer um acordo que ele acabe lhe prejudicando, ou que mantenha essa desvantagem que a gente tem, né? Porque quem tem vantagem nisso tudo até agora é só a empresa. Então, com certeza, com relação a isso, é acordo. O que a gente pode fazer? Pode tentar fazer contraproposta? Pode. É possível eles aceitar? Pode até aceitar. Mas eu lhe digo, no grosso mesmo, eles não vão mudar muito que a empresa, que a seguradora diga, olha, isso aí a gente não aceita, não adianta e acabou. Então, assim, realmente, há uma possibilidade de fazer acordo que é bom? É. Agora, se após a análise de tudo isso, há a possibilidade de fazer uma contraproposta? Há. A possibilidade deles aceitarem? Há e não há. Por quê? Porque uma empresa nessa condição vai também se submeter a umas coisas que para ela se tornam desvantajoso. Então, assim, é uma análise gerencial e administrativa de vocês. Por quê? Porque quem vai sofrer as condições do acordo não sou eu. Para mim, o processo acaba e tudo, mas e aí? E vocês? Quer dizer, se a gente fizer um acordo que não seja tão honesto, como eu digo, aí você vai só continuar tendo no prejuízo para manter um capital que nem é grande coisa. Porque, efetivamente, o capital tinha que ter sofrido alguma coisa. Pô, você não pode contratar lá em 2000, 50 mil reais, e hoje, em 2025, está com um capital de 50 mil reais. Sendo que você, todo um ano, recebia um documento dizendo, ó, vai aumentar X, vai aumentar aquilo. Então, quais são as vantagens do acordo? Vantagem do acordo é que não há risco. Não há risco nenhum. É uma vantagem boa, é. Quais desvantagens? Vocês vão ter que submeter as condições, algumas das condições que estão ali, que não tem, provavelmente eles vão negociar, mas negociar muito pouco, né? E é isso. Então, assim, eu não posso analisar. Vocês estão falando, quantos associados são? Fala aí, Hein? Na pólice, É. 90, se não me engano, 90 Então, e assim, a gente está pouco hoje. falando num mundo de 90 pessoas. Se quando a gente se envolve com 3 ou 4 pessoas para tomar uma decisão de família, inclusive quando a gente tem, dá divergência. Em 90, você vai ter uma enorme quantidade de divergência. E aí,
é a forma de como vocês querem proceder nesse caso. Eu sei que é completamente difícil. Completamente difícil, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu prefiro fazer o acordo aqui, porque para mim tá bom, eu não tenho risco nenhum, tá de boa, eu vou pagar mais e tal. Mas tem gente já pagando prestação de quase R$ 500 aí. Né? São quase R$ 500. Se essa pessoa pagar por 5 anos mais ou 10 anos, ela já recebeu de volta o capital. Agora, 10 doutora meses Sene, já vai para 5 mil. tem um 100 aspecto, meses já. Então, tem um aspecto então assim, administrativo. eu não posso, nessa questão, eu só digo assim, o acordo é bom. É. Isso que eu posso dizer. Porém, a questão dos detalhes do acordo e as vantagens e desvantagens tem que ser decidido por aqueles que vão sofrer as consequências. Vou levantar apenas um aspecto administrativo. Mesmo depois de maio, eles continuaram mandando as faturas. Eles atenderam os sinistros que tiveram. Nós tivemos ao longo desse período, acho que 2 ou 3 sinistros. Confirma, Elis? Tem mais um essa semana. Então, agora, nós continuamos, eles mandam a fatura, nós estamos pagando. Se por acaso eles se perdermos, a gente tem chance de buscar essa prestação de volta, né? Essa é uma pergunta. Não, tem um detalhe aí. Se você deixa de pagar a fatura, eles podem dizer que você está inadimplente e não pagar. E se você pagar a fatura e não tiver sinistro, você pode chegar e dizer assim, mas eu quero de volta porque a gente pagou por algo que já não existia mais. É possível ganhar? Sim. É possível perder? Sim. Por que é possível perder? Porque se o tribunal já disse que vocês não têm nominal e disse que o contrato foi encerrado em maio, aí eu não tenho, aí fica uma questão, né? Eu não tenho como eu te dar essa resposta objetivamente. Aí, mas você vai dizer assim, e outra, eles podem dizer assim, não, você não vai receber, porque no período que vocês pagaram, a gente pagou sinistro. Tudo A bem, gente, agora. aí eles vão utilizar, se eu fosse advogado lá, falar assim, não. Aí teve a boa-fé da seguradora. Qual foi a boa-fé? A gente, mesmo estava encerrado, a gente estava numa discussão com relação ao processo, a gente não deixou de pagar o sinistro. Como é que agora você vai querer pedir de volta esse dinheiro se eu paguei o sinistro mesmo no período que estava rescindido o contrato? Tudo bem, agora. Aí essa decisão, você fala assim, poxa, me dá uma decisão definitiva. Não tem. Não Tá tem. bom. Agora, Vai ser um interpretativo. o direito da gente pedir o recurso de volta é o mesmo direito que a seguradora tem de pedir o recurso de volta. Só que aí ele não pagou para a associação, pagou para a família do falecido. Aí ela não tem nem condição de receber isso de volta. Você é o terceiro interveniente. Está lá na cláusula. Quem toma conta, quem gerencia esse contrato é a associação. Ele pode, o advogado de lá, não ter esse conhecimento. Mas eu tenho. Então, se eu fosse advogado da seguradora, eu iria para essa tese. Eu vou defender a tese de que foi pago individualmente. Ok. Mas quem que gerenciou, inclusive, o encaminhamento do sinistro? Então, assim, Mas não entra no mesmo caso de eu não poder pedir o ressarcimento das prestações? não, porque eu volto a dizer, vocês, por enquanto, vocês estão recebendo sinistros. Certo? Se vocês não receberem o sinistro, aí sim. Aí, olha aqui, ó. Vamos supor, você passa 2 meses agora vocês pagando. Eu não tô, ficar bem claro, eu não tô mandando pagar. Não, estou entendendo. Mas vamos lá. Não estou mandando pagar, mas eu tenho que fazer a interpretação de tudo que pode ser levado em consideração para o juiz. O contrato rescindiu lá em maio. Junho, julho, agosto. Maio inteiro, né? Maio, junho, julho e agosto. 4 meses. Aí, essa semana falece o cara. Vocês mandam e a seguradora paga.
sinistro. Nesse caso, ela está dizendo assim, eu estou de boa fé pagando. O que eu estou pagando o sinistro, está acontecendo a minha contraprestação, eu estou fazendo. Então, você tem que levar em consideração também o que ela está... Porque se elas são, vocês pagam esses meses todos e ela deixa de pagar um sinistro que ela pagou mesmo não estando quitado na época, ela pagou. Então, assim, assim, senhor Aníbal, essa interpretação é bem complicada. Tudo bem, mas vamos imaginar o seguinte: eu estou pagando a prestação que está quase que equivalendo a um sinistro mensal. Se tiver um sinistro mensal, está 0 a 0 o negócio. Como eu volto a dizer, essa questão de levantar do sinistro foi justamente a questão da proporcionalidade que a gente alega, inclusive na peça na ação, que é a desproporcionalidade que hoje vocês pagam para cada sinistro. Certo? Mas todo contrato tem um risco, de um lado e de outro. Lógico que o risco da empresa ela tem que ser maior e é objetivo. O risco de vocês é subjetivo. Vocês não podem estar respondendo no mesmo patamar. Mas são teses que são levadas a juízo que depende de interpretação. Não é porque uma coisa é o seguinte, ó, se você chegar para mim e perguntar assim, com relação a se eu chegar numa loja e eu comprar um celular novo e eles não me derem aquela, você sabe que essa garantia que você tem de 1 ano, ela não é garantia legal. Essa garantia que vocês têm de 1 ano, que a gente tem quando compra, é garantia contratual. Que a própria empresa é o seguinte, vou te dar garantia de 1 ano desse objeto, para estimular você a comprar. Você sabe qual é a garantia legal de um telefone? 90 dias. Porque ele é um produto... Quando o produto é mais tipo uma coisa de menor complexidade, um teclado, ele tem no mínimo 30 dias de garantia legal. Mesmo que o cara não me dê, se nesses 30 dias aqui, aí se você falar assim, assim, eu comprei um celular, eles não me deram a apólice da garantia, eu tenho a garantia de 1 ano, né? Aí eu falei, você não recebeu a apólice? Você não recebeu nenhum papel. Pronto, não precisa nem a apólice. Tá lá na caixinha escrito assim, garantia de 1 ano. Pronto, eu não preciso da apólice, você me manda isso aqui. Você me mandou isso aqui. Eu falo assim, ok. Estragou quando? Tem de 1 ano, ok. Ah, mas eu não tenho garantia, não tem nada, não recebi documento. Liguei para a loja e disseram assim, não tem garantia contratual. Não tem garantia contratual. Não tem problema. Quando foi que quebrou? Ah, eu usei 20 dias para trazer. A lei diz que você tem direito por 90 dias quando se trata de um produto de longa duração. Pô, tá na lei. Eu vou para a justiça assim, tem que pagar. O juiz olha e fala assim, não, eu não preciso inventar história. Eu não preciso dizer, ele estava usando uma coisa. Isso eu posso falar, florear para você ganhar um dano moral. Porque você pode trabalhar com o celular. Imagina um representante de venda sem celular. Causa prejuízo. Isso chama-se in re ipsa. É um dano que ele é, só pelo fato de acontecer, ele não precisa ser provado. Não precisa dizer que você foi abalado psicologicamente, nada. Não tem que ter nada. É simplesmente um descumprimento que pode lhe causar um prejuízo. Acabou. Aí eu te dou uma resposta objetiva. Pode mandar que eu dou entrada na ação e a gente ganha essa ação. Porque é uma garantia legal. Isso que a gente está discutindo agora é algo que está na lei? É algo que está especificado em norma? Não. Eu não posso te dar garantia. Eu seria leviano, querer fazer uma espécie de promoção para dizer isso ou aquilo. Ah, mas isso tudo que eu falei, então não leva em consideração? Leva. Lógico que leva em consideração. Serão argumentos que são levados para dizer, olha, eu estava de boa fé pagando, eu estava de boa fé mantendo a minha contraprestação e eles de má fé se aproveitaram. Você tem algum caso em que, similar ao nosso, em que houve o encerramento ou a associação ou a empresa continuou pagando e continuou sendo atendido o sinistro? Não, eu vou explicar por quê. Associações são as que é muito, muito, muito pequena a quantidade de associações que fazem seguro de vida
nessas condições de vocês. Associação, clube, essas coisas tem, mas você tem gente praticamente de todas as idades, inclusive lá. Empresas pronto, eu tenho um cliente que ele tem o seguro da empresa, que está lá na convenção coletiva dizendo que a empresa tem que contratar um seguro. Ele só é segurado enquanto ele tiver contratado. Enquanto ele tiver contratado, é um seguro empresarial e a empresa fecha com a seguradora, ela que faz a interveniência, porém o seguro é individual. Quando ele sair, acabou. Agora, acontece das empresas mudarem de seguradora direto. Por quê? Porque a empresa contrata de todas as idades e qualquer seguradora quer. Entendeu? Qualquer seguradora quer. Porque quando a pessoa envelhece, ela vai se aposentar. Quando ela se aposentar da empresa, ela não tem mais seguro. Por quê? Porque é um seguro convencionado a uma determinada classe. Lá é explícito, dizendo que quando ele estiver trabalhando, ele tem que ter o seguro de vida. Quando ele não está trabalhando, está aposentado, perde o seguro. Então, a associação, essa questão de vocês, ela é muito distinta. Porque é uma associação de aposentado que contratou por 28 anos e que agora as pessoas que eu digo, já é uma associação de aposentado. Já tem uma quantidade maior, as pessoas praticamente todas são mais idosas. Então, assim, a de vocês, ela tem muita peculiaridade. Entendeu? O que mais tem é convênio com empresas, entidades, tipo lá o clube tal. Quem quer fazer seguro? As empresas, mas lá você faz seguro de gente com 10, com 20, com 15, com 50, com 80. E essa forma de você diminuir a possibilidade de sinistro atrai as empresas seguradoras. Fazer uma pergunta, aquela pergunta que vem a caráter porque quem vai ganhar é a família do falecido. Quanto tempo pode durar uma ação dessa para se saber que chegamos aos 50% ou entramos nos 50% perdidos? Olha, Pode ser 10 anos, 20, 5? A Justiça de São Paulo, em alguns dos processos que eu tenho trabalhado em São Paulo, ela não é uma justiça lenta. Ela pode ser injusta em algumas circunstâncias, mas não é uma justiça lenta. Mas especificamente eu não posso lhe garantir. Porém, olha só, já teve decisão liminar, já teve contestação e já teve réplica. O juiz muito provavelmente vai fazer concluso para dizer o que se a gente tem interesse de produzir mais provas. Se tem interesse de produzir mais provas, a gente vai analisar se a gente vai produzir. Mas, efetivamente, o que o juiz vai levar em consideração já está nos autos, que são essas alegações nossas. Aí, ele julgando, vai caber embargos e depois apelação. Eu não posso lhe dar porque, às vezes, cai na mão de um desembargador que é mais lento, numa câmara que é mais lenta, ou pode cair numa câmara mais rápida e tudo você. Então, assim, Níbal, eu não porque é o seguinte, se a seguradora perder como a gente vai até o STJ. Então, a gente depois a gente vai correr atrás. Porque, querendo ou não, ele tem repercussão erga omnes. O que é isso? Uma decisão dessa, ela tem repercussão na sociedade. Entendeu? Por quê? Porque ela atinge uma determinada faixa de pessoas de um contrato que ele está o tempo todo sendo comercializado e que precisa que seja analisado também pela questão dos princípios do direito. Então, assim, há uma ofensa, principalmente à Constituição, ao artigo 5º, e ao Estatuto do Idoso. Se você lá diz que você tem que privilegiar e cuidar, né, que toda empresa tem que zelar e dar a preferência pelo cuidado, zelo e tratar de forma desigual. Quando eu falo desigual,
Não é uma questão pejorativa, não. É a questão de favorecimento. Uma seguradora não pode tratar a mim na mesma condição de uma pessoa de 80 a 90 anos. Ela tem que tratar de forma desigual. Os desiguais, porque eu tenho, a priori, mais condição de viver mais do que uma pessoa de 85 anos. Então, existe uma desigualdade entre eu e uma pessoa idosa. E essa desigualdade tem que ser tratada de forma igual? Não, tem que ser tratada de forma desigual. Então, trate os desiguais de forma desigual e os iguais de forma igual. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer uma pergunta imbecil, e eu queria saber se não é um tiro no pé. Considerando essa possibilidade de nós estarmos discutindo com uma empresa gigante, e já existe uma tremenda desigualdade aí. Como é que você veria, te ajudaria ou seria um tiro no pé? Chegar a um determinado momento, colocar a mídia, colocar para conhecimento da mídia uma situação que a gente não chama de hipotética, é uma situação real. Olha só. Aí a gente tem que analisar com calma, não vou te dar essa resposta agora. Por quê? Porque tem que ter um cuidado. Tipo, se eu fizesse lobby, a mídia não vai considerar muita coisa. Agora, se as pessoas envolvidas, principalmente os mais idosos, começarem a se mobilizar, talvez seja visto de uma outra forma. Mas isso a gente tem que analisar o que seria possível ou não. Entendeu? Mas o apelo social é sempre bom. Porém, tem que ser feito de uma forma muito bem pensada. Okay. Porque se for feito mal, inclusive querendo forçar uma determinada decisão pela Justiça de São Paulo, aí eles podem fazer de sacanagem, como diz, julgar o contrário. Então tem que ter... É o famoso tiro no pé. Por isso que a gente tem que analisar. Ok. Gente, mais alguma coisa? É porque é o seguinte, a gente falou que ia ter mais ou menos uma hora e pouco, né? Isso. Tem alguém mais alguma pergunta? Foi Alguma 1h20. Não? Se a gente pudesse acelerar para eu terminar 1h30, porque eu marquei com um cliente. Não, tudo bem. Só para corrigir, tá? São 107 vidas. Tranquilo. Vamos falar que sim. Porque eu achei que 1h30 a gente teria condições... Não, tudo bem. Tem alguém que tem alguma pergunta a mais? Não? Só levantar a mão aí, a Elis, ela verifica. Se não tem, por enquanto... Não, ninguém levantou a mão. Essa aqui, ela não é uma reunião que encerra, né? Isso, não. Eu quero só fazer alguns esclarecimentos seguinte. Quando me perguntaram se podia incluir no chat, lá no nosso chat, não, no nosso grupo de WhatsApp, eu não me opus de forma alguma. Falei, não, tal. Porém, eu já alertei e alerto. Eu não tenho condição nenhuma de acompanhar. E quando dá, aí eu conto com a Elisângela, ela fala assim, olha, tem um negócio aqui, você tem um jeito de fazer alguma coisa? Eu vou. Mas eu não tenho. Vou botar aqui as coisas que eu não consegui ler só de hoje. Olha aqui. Então, assim, eu não tenho condição mínima de poder acompanhar. Então, não é a questão de desinteresse, descuido, omissão, qualquer coisa que eu valha. É porque não dá, realmente não dá para a gente ficar acompanhando o grupo. Não dá. Lógico que quando tem algo importante, a Elisângela passa, eu tiro o tempo e respondo. O que a gente sugere é que o pessoal coloque perguntas e aí a Elisa ela faz uma ponderação para ver, muitas vezes está tudo às vezes repetido. Não, quando agora, ocorre isso e manda, a gente responde. Como essa nossa reunião vai ficar gravada, eu espero que as pessoas que têm perguntas, coloquem perguntas e não respostas, porque eu tenho visto uma pessoa dar uma resposta como se ela conhecesse o assunto. E aí tem várias pessoas que acreditam naquilo e começam a dar joinha, aí fica 50 pessoas dando respostas. Isso atrapalha o processo.
Ó, tem o vamos- seu vamos- Pedro. O seu Pedro tá com a mãozinha levantada. Tá, só tem um detalhe. Vai Rapidinho. resolver. Boa tarde. A minha pergunta é sobre o acordo, tá? Vou Que eu fazer acho o que possível para não haver, mas para solicitar. Pode falar, Pedro. boa tarde. A minha pergunta é sobre o acordo, tá? Que me parece, ao que foi tudo dito aí, pelo que eu vejo no grupo, a única opção que a gente tem para tentar fazer alguma coisa é acordo. A minha pergunta é, no primeiro instante, eles pediram um reajuste de 56% no prêmio nosso por um valor de R$50 mil, ok? Qual foi a proposta deles? Foi só essa? Por exemplo, o ano que vem, eles teriam algum índice ou eles iam fazer de acordo com a taxa de risco, isso podendo chegar a 10%, 15% ou 20% novamente? Tem alguma coisa disso no acordo? Não, não tem nada disso. Tem só essa proposta e dizendo que seria a repetição do atual. Quer dizer, significa, no maio de 2026, novamente tem que sentar e discutir. Aí pode ser 50%, pode ser 10%, pode ser 100%, pode ser 100% de aumento. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais envelhecidos, pô. Sim, então, nesse caso, eu acho que o acordo também não interessa. Foi o que nós... Não tem. Eu acho, seu Aníbal, que ele não pegou a parte que a gente discutiu isso aí. Você chegou agora, não, Pedro? Não, eu cheguei uns 10 minutos atrasado. Não, é porque tudo isso foi... Se voltar depois para ver o vídeo que vai ser disponibilizado, a gente explica toda essa situação de forma bem detalhada. Tá ok, então eu peço desculpa. Pronto, pede o link, bem. porque a gente explica justamente... A visão do Arsêmio é que um acordo, como você falou, o acordo é sempre bom, porque aí evita... Mas tem que ser bom para as duas partes. O acordo que eles propuseram, para mim, foi uma casca de banana para que as pessoas... 50% de aumento, eu acredito que pelo menos 30%, 40% das pessoas vão pular fora. Essa parte eu ouvi que você falou. Só que assim, o que eu queria saber é justamente sobre o acordo, a proposta de acordo deles. A única coisa que eu fiquei sabendo sobre o acordo deles foi essa correção de 56%. Agora. É só isso. Então o resto continuaria tudo igual, é isso? O resto continuaria igual, quer dizer, o doutor Arsêmio está brigando para tornar esse nosso contrato indeterminado e o acordo continua determinado. Sim, concordo. Ok, a minha pergunta era sobre isso, sobre o acordo, as correções futuras do acordo. É isso, já está esclarecido, obrigado. Ok, doutor Arsêmio, nós agradecemos aí a sua participação, agradecemos a quem participou conosco, e quem ouvir o vídeo e tiver perguntas, está aberto, pode colocar as perguntas e a Elisângela faz uma peneira disso aí para o doutor Arsêmio. Agora tem que ter paciência, porque as respostas não vêm assim de pronto como nós estamos aqui, né? Pronto. Eu que agradeço. Qualquer coisa a gente marca outra reunião e filtrando as perguntas a gente responde sim, fique tranquilo. Como o seu amigo já falou, a gente não pode responder de pronto, mas a gente responde, sem problema nenhum. Não dá para acompanhar no grupo, não tenho... Eu falo que é difícil para a gente em grupo, né? Então, assim, mas a gente responde sim, fique tranquilo. Tá certo? Ok. Tá bom. Agora, já está na hora, já está na sua hora do acarajé já, hein? Eu queria fazer uma pergunta, mas é mais para baixo. Então,